decoração e a personalização são peças fundamentais da construção de um ambiente que seja considerado confortável. Ao imprimir a nossa identidade e características, um cômodo bem decorado se torna também prático para a realização das nossas atividades do dia a dia. Essa união de estratégias para criar um ambiente bonito, pessoal e útil precisa ser muito bem planejada para cada tipo de usuário. É sobre isso que vamos conversar agora no nosso videocast Morar Bem, com o tema Decoração e Personalização para Morar Bem. Para conversar sobre o assunto, a gente recebe aqui no nosso Morar Bem. A entrevistada de hoje é Paula Machado, designer e arquiteta, e também responsável por mais de 200 projetos personalizados. Um currículo e tanto. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui. Paula, para a gente começar aí essa nossa conversa, claro que a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Conta pra gente o que te fez escolher a área do design e da arquitetura. E também conte mais um pouco sobre a sua vocação e experiência dentro aí desse ramo. Bom, a arquitetura ela começa na minha vida muito cedo, né? Eu posso aqui passar horas falando sobre isso, porque é quem eu sou, é minha história. Eu conto que desde pequenininha eu brincava, né? Eu escolhia as brincadeiras que envolviam rascunhos, pinturas e lápis, enquanto a minha irmã ela escolhia ali os bonecos para enfileirar e dar aula para os bonecos. Hoje a minha irmã leciona, né? Enfim. E eu escolhia os papéis, os rascunhos. Eu sempre me vi muito imersa nesse mundo de desenhos, né? E à medida que o tempo passava, eu fui crescendo e fui gostando muito das pinturas, das artes, me encantei muito com o mundo de Van Gogh, enfim, os pintores, me atraía muito, né? Minha primeira faculdade foi designer, só que após a conclusão da faculdade, eu sentia que alguma coisa faltava. E aí eu fui logo para a arquitetura, ingressei na arquitetura. E aí foi que eu consegui me sentir um pouco mais completa com isso, né? Eu tive até outras opções de faculdade, até pensei em fazer outros cursos, mas de fato a arquitetura sempre existiu assim muito forte na minha vida, né? Eu olhava os ambientes e queria fazer intervenções, queria mudar uma parede de lugar, achava que as cores não combinavam tanto assim. Então eu comecei a entender que aquele de fato era o meu lugar, não apenas de profissão, mas de missão de vida mesmo, entende? Eu me via como uma missão de vida, não era simplesmente estar numa profissão exercendo ali 8 horas por dia, mas eu me via muitas horas do dia fora disso, né, num contexto de encarar as paredes e olhar o que fica melhor naquele espaço, na decoração. Eu sempre me vi nesse mundo. Então que bom poder conversar com uma pessoa que realmente ama, né, vive e ama realmente essa profissão, que sem dúvidas é muito bonita e faz muita diferença no nosso dia a dia, principalmente no nosso lar, no nosso trabalho, nos espaços ali, na decoração, na personalização, como a gente já vem conversando agora, né? E conta pra gente, Paula, como é a idealização de um projeto totalmente novo, assim, do zero? Como é que começa tudo? A gente fala que é como se fosse uma página em branco, né? A gente pega uma página em branco para pincelar as coisas. Então, toda vez que um cliente vem pra gente, mesmo que o cliente já tenha, a gente pega às vezes um apartamento que já tem móveis, um espaço alugado, a gente já tem ali um conceito que a gente vai precisar deixar a nossa malinha, a nossa bagagem de experiência um pouco de lado, para que a gente consiga entender o que aquele cliente quer, né? Então, ouvir o cliente é ponto principal, é aquilo que tem de mais importante, ouvir para entender aquilo que ele quer. E aí, só depois que a gente tem essa experiência de conversar com o cliente, a gente pega a nossa malinha, a nossa bagagem, né, de estudos, para conseguir colocar no papel, né, transferir para o papel aquilo que ele precisa. Mas a gente precisa, de fato, entender que é como se fosse uma folha em branco mesmo, né, que a gente vai pincelando aí com as cores que ele precisa. E é um processo que vai sendo desenvolvido aí com um pouquinho de paciência, né? É um processo criativo. Conhecer um pouco melhor esse cliente, entender o que é a necessidade dele. Exato. Às vezes não é uma conversa, né? Eu falo que quando a gente vem com o cliente, é um relacionamento. Você precisa se identificar com esse cliente e o cliente precisa se identificar com o arquiteto, né? Então, você vai discorrer aí de um tempo com esse cliente. Não é assim, na primeira conversa, que você vai conseguir pegar dele as informações. Às vezes, você vai reunir 1, 2, 3. Um projeto, ele demora, às vezes, 2, 3 meses para ser desenvolvido, né? Então, é um relacionamento. Toda vez que eu falo que quando o cliente vai contratar um arquiteto, eu sempre falo para os clientes, olha, você precisa se identificar com esse arquiteto. Porque é um relacionamento que vai exigir de você paciência, né? Você vai precisar comunicar bem aquilo que você quer, não ter vergonha, não expor as suas vontades, né? Dizer, poxa, não gostei desse elemento, vamos tentar mudar aqui, porque é um jogo de conversa.
né? Quando a gente faz um projeto, não é aquilo que eu quero imprimir no projeto, é aquilo que o meu cliente precisa com a nossa adequação, com a nossa experiência, nossa, né, estudo, enfim. Mas de primeiro é aquilo que ele precisa, né, no projeto. Até porque, né, Paula, o arquiteto ele trabalha com sonhos, Exato. né? O cliente tem aquele sonho ali de repente de iniciar uma obra com um apartamento, uma casa, enfim, é o sonho da vida dele. Exato. Ou de repente reformar um apartamento, um imóvel. São sonhos, São então sonhos. É importante pensar de uma forma um pouco mais humana, né? Olhar ali com um olhar mais delicado ali para realmente entender o que o cliente precisa, necessita. Um pouco psicólogo também, né? Sim, a gente ouvir, fala que né? O arquiteto ele é um pouco psicólogo porque ele precisa ter essa humanidade. Você precisa ouvir muito aquilo que o cliente quer para conseguir, de fato, imprimir lá nos desenhos, né, a necessidade dele. Agora a gente está falando um pouquinho aqui sobre a personalização, né? A gente fala sobre ambientes. Como é que o cliente, de repente, pode ali imprimir aquela identidade dele, aquela personalidade dele, seja na casa, no apartamento, no ambiente de trabalho também, né? Que a gente precisa se comunicar ali naquele ambiente de trabalho. O que precisa para realmente colocar a identidade, a personalidade ali daquele cliente no espaço? Quando a gente vem com o cliente, a gente sempre fala que ele precisa se conhecer. Mas nem todo mundo se conhece, nem todo mundo sabe do que gosta, né? Quando a gente vai perguntar qual a sua cor favorita, alguns ficam... não sei. Então, a gente faz o que a gente chama de briefing, né? A gente vai aí como se fosse uma entrevistinha para conseguir descobrir os gostos e aquilo que ele prefere, as preferências de cores, de estilos. E muita gente realmente não sabe. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, uma escuta melhor para que a gente consiga ter aí um diagnóstico, né, do que ele prefere, porque muitas vezes ele não sabe. Então, quando a gente começa um projeto, a gente precisa identificar qual que estilo ele gosta, o que ele quer sentir naquele espaço, qual mensagem ele quer passar naquele espaço. Se for um espaço corporativo, o que você quer que as pessoas sintam nesse espaço quando ela chega aqui? Ou se é um espaço para você, o que você quer sentir nesse espaço? Então, essas perguntas norteiam, são a diretriz, né, de começar um projeto. Assim. Qual é a sensação? O que você quer sentir nesse espaço? Eu acho que norteia muito isso. Então, o primeiro passo em tudo isso, para dar início a esse projeto, é o arquiteto sentar com o cliente, os dois conversarem, se entenderem ali legal, uma conversa legal, para realmente identificar a necessidade ali do outro. Exato. Entender o estilo dele, o que ele quer sentir, o que ele não gosta, né? De que você não gosta de jeito nenhum. Qual cor que você não gosta de jeito nenhum nesse espaço? Qual textura não te agrada e qual te agrada? Então, essas perguntas a gente faz assim que a gente conhece o cliente, né? Para a gente conseguir entender e saber o que a gente vai colocar e o que a gente não vai colocar naquele projeto. Então, não é algo tão simples, né? Não que às é vezes as pessoas acabam pensando, é só um projeto, só vai... Não. Tem muito além ali por trás daquele projeto entregue, vai muito além, Quando né? é uma família, a gente estuda a família inteira. A gente pergunta de rotina, de dia a dia, como que é a sua rotina? Porque isso interfere. O que você gosta de fazer? Às vezes o cliente fala assim, eu quero um espaço aqui para minha casa, de um home office, por exemplo. Mas nesse home office ele quer também fazer uma meditação, aí a gente já vai preparar um cantinho para leitura. Então, a gente pergunta a rotina para a gente entender que a rotina reflete nos materiais, que a rotina reflete na arquitetura e na organização como um todo do espaço, né? A gente pode até dizer, por exemplo, assim, Paula, uma pessoa que trabalha o dia todo, né, tem uma vida super corrida, ela precisa chegar ali na casa dela e ter um ambiente mais tranquilo, mais agradável, para conseguir ter realmente o descanso que ela precisa. Perfeito. Ela deve, né? Todo mundo tem direito, né, de chegar em casa e se sentir confortável, ter um espaço aconchegante para você mesmo, né? Então é um direito, sim, com certeza. Então, para morar bem, é preciso ter um projeto bem pensado, bem planejado, para poder realmente atender as necessidades de quem vive ali naquela casa, o conceito de morar bem, ele é muito amplo, né? Quando a gente fala de morar bem, é um conceito que se estende assim, que se permeia por muitas nuances. Uma delas, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o Jungel, ele tem um livro que ele fala, o nome do livro é Cidade para as Pessoas. E aí ele fala sobre uma cidade positivo, uma cidade sustentável para as pessoas. Ele fala que para que a gente consiga morar bem hoje, a gente precisa de um entorno que nos favoreça. Por exemplo, equipamentos, né? Enfim, equipamentos como praças, enfim, arborização, calçadas, enfim, ele dá um suporte inteiro de entorno. A gente tem esse lado de morar bem, que é o entorno te servindo de alguma forma, e ao mesmo tempo a casa te servindo, né, no seu interior. Então, eu acredito que é um conjunto de coisas, né, são elementos, são bases que nos sustentam para que
a gente possa dizer, poxa, eu moro bem. Não necessariamente contratar um arquiteto para isso, né? Muitas vezes, sim, um arquiteto vai interferir muito e vai te ajudar, sem dúvida, porque ele é especialista nisso. Mas não é uma obrigatoriedade. Às vezes, você com feeling, com uma né, você é um estudioso, tem referências, você consegue aí organizar um pouco o seu espaço, por que não dizer que mora bem? Né? Não é uma afirmação assim categórica, eu preciso de um arquiteto para que eu more bem. Sem dúvida, melhora a nossa qualidade, aumenta a nossa qualidade, mas não é uma relação direta que acontece, entende? Paula, agora uma coisa que a gente consegue observar também hoje em dia é que os espaços eles estão cada vez menores, né? A gente tem visto aí uma grande procura por estúdios, por exemplo, né? Que são aqueles apartamentos bem pequenininhos, mais voltados para pessoas que moram sozinhas e tudo mais. Sim. Como é que a gente consegue deixar esses espaços, apesar de muito pequenos, bem decorados, ali deixar ali uma personalização legal daquele ambiente? O que precisa para realmente deixar o espaço mais agradável, bonito e decorado? Todos os ambientes trazem desafios, todos. O desafio do espaço pequeno, do cômodo pequeno, ele tem uma relação direta com aquela sensação de ampliar, né, o sentimento de tristeza, de depressão, porque espaços pequenos trazem a sensação de sufocamento, né, de estar apertadinho. Então, a gente precisa ser muito assertivo nas escolhas de materiais que vão fazer o contrário, né, trazer a sensação de amplitude para esse espaço. Para esse espaço, aquela máxima do menos é mais se vale. A gente precisa entender que espaços pequenos não podem estar sobrecarregados de elementos, porque senão vai aumentar a sensação que ele é menor. Sim. Então, quanto mais elementos eu coloco nesse espaço, menor ele vai parecer, né? Então, eu preciso tirar essa ideia de que eu vou colocar várias coisas, eu preciso aí colocar a ideia do desapego, eu preciso desapegar, não posso deixar muita coisa amontoada, eu preciso me livrar de coisas quebradas, a desordem, a desorganização, ela aumenta esse sentimento de tristeza, depressão, então a gente não pode estar ligado, estar muito apegado a muita coisa, né? Então, a gente precisa ser assertivo nas escolhas. Elementos que trazem acolhimento, por exemplo, para ampliar o espaço, a gente pode apostar em espelhos, né? Sim. A gente coloca espelhos que ampliam, superfícies também que são mais brilhosas, né? A gente tem a laca, o próprio porcelanato que dá uma amplitude, que reflete, tons neutros também costumam refletir mais a luz. Uma coisa muito legal para espaços pequenos que eu indico é aquelas camas, aqueles sofás, baús que tem aqueles compartimentos embaixo e aí você pode organizar melhor o seu espaço, né? Como a gente está com um déficit aí de espaço, a gente precisa encontrar espaço em qualquer lugar. Então, é legal apostar nisso também. Uma outra coisa assim, muito legal é apostar também em modulados, né? Os modulados, eles são móveis que a gente faz sob medida, né? Então, como a gente está com um espaço pequeno, não dá para desperdiçar nenhum cantinho. Não tem como desperdiçar, né? Então, móveis realmente que tem uma profundidade mais curta para que a gente não passe e se bata, né? Para não provocar o fluxo ali, enfim, num contraste. Eu acho que a gente precisa apostar em móveis sob medida e que sejam mais fininhos, que sejam mais delicados, não móveis muito grandes, que façam com que a gente pareça, né, enfim, ter um espaço menor do que ele é. Agora, Paula, você falou ainda há pouco sobre a questão da organização, né? Sim. Que é importante manter o ambiente organizado e tudo mais. Essa organização, ela ajuda a ter mais esse conforto, a tornar esse ambiente mais confortável? Sem dúvida. A gente entende hoje, né, isso não é uma arquitetura, a neurociência que fala mesmo, né, que o ser humano ele é movido por aquilo que ele vê, ouve, sente tudo, né, os 5 sentidos, né, você é movido por aquilo que você vê, pelo que você escuta, pelo cheiro. Hoje a gente sabe que no visual merchandising, né, por exemplo, marcas como a Coca-Cola, outras marcas, elas usam disso para que possa atrair clientes, né? Então, uma vez que a gente entende que isso é real, que isso não é empírico, que isso é estudo, a gente precisa entender que na nossa casa funciona da mesma forma. A cor que eu coloco vai me gerar um convite ou vai me gerar uma repulsa. Sim. A luz que eu coloco pode me trazer irritabilidade ou me trazer conforto. Não é algo empírico, é algo certo, né? É um estudo que realmente acontece. Grandes marcas usam disso para que elas possam vender mais. Então, assim, as marcas entenderam isso. Elas usam de cheiro, elas usam de cores, elas usam realmente todos os sentidos para que seja atraído o cliente. Então, a gente precisa entender que na nossa casa é da mesma forma, né? As cores vão influenciar como a gente se vê, né? A luz vai influenciar o meu dia a dia, né? Eu posso ter ali um ambiente muito claro e pensar que isso é bom, mas aquilo vai me trazer dor de cabeça ao longo do dia, por exemplo, né? Então, eu preciso entender
de fato que não é uma coisa empírica, é algo certo. E fazer uso de elementos corretos para isso. Então, Paula, a gente falando um pouquinho aí sobre essa questão das cores, né, sobre esses elementos que fazem diferença nesse ambiente, a gente pode destacar aí a importância de ter a participação aí de um profissional, um arquiteto, um designer. Afinal de contas, ele entende do assunto, ele vai entender qual a melhor cor para aquele ambiente, te dando sugestões. Afinal de contas, o arquiteto e o designer também levam em consideração aquilo que o cliente gosta, mas ele também pondera ali um pouquinho, né? Olha, essa cor é mais indicada e tudo mais. Então, é fundamental contar com o arquiteto, ele melhora a tua qualidade de vida. Entende? A nossa qualidade de vida, ela é como se fosse vários vieses, assim, né? A gente tem vários embasamentos, várias bases. O arquiteto amplia a tua qualidade de vida na tua casa, né? Assim como um personal trainer amplia a tua qualidade de vida na academia, por exemplo, o arquiteto, ele tem um olhar mais específico para a tua casa, ele sabe exatamente aquilo que pode te dar, né, um conforto maior, que pode gerar alguma coisa ruim para você, às vezes até uma criança, para um idoso, né? Enfim, quem tem idoso em casa sabe que a gente precisa tomar cuidado com todos os cantinhos, evitar quinas de móveis para não se bater. Então, de fato, a gente tem um olhar mais especialista e, com certeza, aumenta a qualidade de vida. Agora, falando um pouquinho sobre tendências e estilos. É possível misturar tendências e estilos assim numa decoração? Seja no apartamento, em casa? É possível? É super possível. Super possível. Agora, como fazer para não gerar conflitos, digamos assim? Acontece que muita gente não consegue dizer que estilo tem. Já começa por aí. A pessoa, se eu te perguntar assim, qual o seu estilo arquitetônico? Muita gente não vai saber dizer. Mas vamos imaginar que vocês saibam. Vamos imaginar aqui um casal que, enfim, né, recém-casado, está morando num apartamento e vai montar a sua sala. E essa esposa, enfim, tem um estilo totalmente diferente do esposo. Como coexistir esses dois estilos diferentes? É possível? Super possível. Primeiro, você precisa conversar, ter um consenso daquilo que vai ser colocado lá, chamar um profissional, porque é uma tarefa difícil, fica um pouco mais difícil solucionar sem ajuda realmente de um especialista. Sim. E uma dica que eu dou para quando existe um ambiente que vai ser compartilhado com estilos muito diferentes, é aplicar um tom neutro nas camadas, na superfície maior, tipo paredes, e o contraste ser colocados em superfícies menores, por exemplo, almofadas, cortinas, tapetes, são elementos que são mais facilmente trocados, né? É mais fácil eu trocar uma cortina, é mais fácil eu trocar uma almofada, por exemplo, do que trocar a pintura de uma parede inteira, do que trocar um gesso. Então, quando a gente tem esse contraponto de estilos, é legal a gente apostar em elementos, em superfícies menores, até para facilmente trocar, né? Você falou ainda há pouco um pouquinho sobre o home office, né? Depois da pandemia se tornou ainda maior essa procura por esses espaços que, enfim, né, a pessoa consegue trabalhar em casa, enfim. É importante ter um espaço desse agradável, confortável, mesmo que às vezes esse espaço seja bem pequenininho. Sim. É possível torná-lo mais confortável, usando da decoração também? Sim, o home office ele sempre existiu e ele se manteve muito mais, ele teve uma ascensão, assim, uma visibilidade maior realmente pós-pandemia. E a gente, diferente do que a gente pensa, muita gente ainda pensa isso, que é só a gente colocar o computador em qualquer cantinho da casa e dizer que a gente está hoje eu estou de home office. E não funciona desse jeito. A gente precisa entender que o home office ele é um trabalho. Eu preciso de um espaço para trabalhar, um espaço que me permita, né, trabalhar de forma confortável. Então, diferente assim do que a gente acha, vou colocar o computador aqui em qualquer lugar. Muita gente coloca o computador de frente para a cama. Né? A gente sabe que a gente é movido pelo que a gente vê, sente, come por tudo. Sim. Então, é muito difícil eu conseguir me concentrar no espaço que eu estou aqui no computador e minha cama está ali do lado. Entende? É difícil eu colocar meu computador onde tem um fluxo grande de pessoas. Colocar um computador, por exemplo, na sala de jantar. E aí minha mãe passa, meu pai passa, meu esposo passa. Né? E eu preciso ali dividir minha atenção, porque é um contexto familiar. Mas você precisa entender que você está de home office, não é mais um contexto familiar. Você precisa tirar. É como se você não estivesse mais ali. Sim. Você precisa tirar, se desconectar, tirar da tomada, que é um contexto familiar para você naquele momento. Então, é necessário você dispor de um quarto, né, se possível, que não seja o seu quarto, que você dorme, para que você não veja a sua cama, né, colocar ali a sua mesa no lugar tranquilo, né, se você colocar essa mesa, se tiver uma janela, não colocar diretamente muito próximo à janela, porque a incidência da luz solar pode trazer fotofobia, irritação aos olhos também, isso é prejudicial.
Fazer investimentos numa boa cadeira, tá? Uma cadeira ergonômica que tem apoio para braço também é importante. Entender que é o seu trabalho. Colocar ali, ter tomadas por perto. E uma coisa muito legal do home office, que até foge um pouquinho da arquitetura, mas que eu deixo como dica, é a gente não colocar o copo de água muito perto. Porque se a gente colocar o copo de água, a gente evita de, né, ficar levantando. E você precisa ficar levantando. Você precisa ter a ida ao banheiro, por exemplo. Se movimentar, você precisa, né? Se movimentar, porque aí senão você vai ter uma circulação aí comprometida, né? Enfim, colocar uma luz também, se você gosta, né, de trabalhar com uma luz mais forte, ir para a luz branca, que ela gera mais concentração e mais foco, não luz amarela. Eu acredito que esses elementos podem cooperar, assim, para o espaço melhor. Então, esses elementos fazem a diferença aí para quem Muito. precisa desse espaço do home office. Muito. E também ajuda no trabalho, né? Muito. Afinal de contas, a gente pode até falar um pouquinho sobre a questão psicológica que esse espaço do home office pode trazer. Né? A gente viu na época da pandemia, no período da pandemia, muita gente precisou desses espaços e, às vezes, trabalhava dentro do quarto mesmo e gerava algum problema até mesmo para dormir depois. Isso. Então, é importante realmente dar uma importância maior para o home office, escolher um espaço legal, mesmo que seja pequenininho, mas faz aquele que é o espaço seu diferenciado. espaço. Exato. Que você destaca aquele espaço só para aquilo, né? Para você não associar a sua noite de sono com o espaço de, né, de trabalhar, para não fazer essa bagunça aí na nossa cabeça. De fato, dispor de um espaço só para isso. Agora, Paula, a gente falando um pouquinho sobre arquitetura, né, design, às vezes a gente pensa assim, isso aqui não é acessível. Né? Como se a arquitetura, você pensar em um projeto arquitetônico fosse algo distante, né? Algo muito caro. E nem sempre é. Nem sempre. É possível fazer um projeto legal, seja para casa, para um ambiente corporativo, gastando pouco? É super possível, né? A gente tem um dilema muito grande hoje na arquitetura, que as pessoas pensam que arquiteto é só para quem tem dinheiro. É só para quem... A arquitetura é aquilo que a gente vê nas revistas, a arquitetura é aquilo que é luxo. Assim, aquilo também é arquitetura, mas não é só isso, né? Então, quando a gente fala de contratar um arquiteto, a gente está falando aqui de estabelecer melhorias para o meu dia a dia e trazer bem-estar, independente se eu vou colocar o item da última moda na minha casa. Então, não necessariamente é colocar itens de luxo na minha casa, mas conversar, entender como que é a sua rotina e melhorar isso e facilitar a sua vida, entende? Com a sua realidade, com aquilo que você tem, né? Então, jamais a gente vai pegar um cliente, por exemplo, com uma condição X e colocar ele num patamar diferente. É por isso que a conversa é muito importante, né? E a arquitetura, sim, é para todos, né? Para todos mesmo, sem exceção. Não é só para o cara que ganha milhões de dinheiro, mas é para quem entende que aquilo vai beneficiar a sua noite de sono, vai beneficiar a sua família, né? A arquitetura bem feita, ela é um convite. Né? Quando uma arquitetura é feita, a gente não está falando só de uma sala. A gente está falando de um espaço que te convida para convidar seus amigos, por exemplo. Sim. É um espaço convidativo, confortável. E quando a gente está vivendo num espaço confortável, isso nos incentiva a querer que outras pessoas também vivam isso. Então, geralmente, quem está num espaço que mora bem, sempre chama amigos para casa. Perfeito. Sempre chama amigos para casa. Agora, Paula, pegando ainda esse gancho que você falou um pouquinho sobre usar aquilo que tem, né? É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente tem, de repente, um móvel ali na casa que pode ser reutilizado, pode dar uma cara nova para aquele ambiente. É possível utilizar coisas que a gente já tem e dar uma nova roupagem, digamos assim? É super possível também. E aí eu deixo só uma dicasinha assim para que a gente não vá sabe aquela pessoa que não consegue se desprender do móvel? Sim. E aí fica acumulando coisas? Isso é um pouco perigoso para o espaço. A gente precisa entender se esse móvel tem função. Que função esse móvel tem para mim? Né? A casa, ela precisa te servir. Todos os móveis que estão lá precisam te servir. E não só está lá, muitas vezes, de enfeite, né? Então, vamos imaginar uma cômoda, que, poxa, eu gosto tanto dessa cômoda, e aí eu não queria me desfazer, mas, assim, nem tem mais espaço para ela, às vezes nem tem mais função, não tem mais nada para guardar dentro dela. Você precisa se perguntar como que ela te serve, né? Se ela te serve de alguma forma, você pode pintar essa cômoda de novo, você pode mudar ela de lugar, você pode mudar o puxador da cômoda para dar uma cara nova, você pode reinventar essa cômoda de 1000 formas. A pergunta é, como ela te serve? Né? Para que não seja um entulho ali que você está disfarçando que você não quer se desfazer dele. Sim. Não é para ser um entulho, é para ser um agente de serviço. Agora, para a gente finalizar aqui, Paula, eu queria que você deixasse algumas dicas gerais. Né? A gente já falou sobre muita coisa, já tirou muitas dúvidas, mas dicas gerais de como deixar um espaço
um pouco mais com a minha cara, um pouco mais com a identidade aí de quem está assistindo a gente? Eu acho que a gente tem inúmeras possibilidades de a gente conseguir deixar nossa identidade. A primeira é colocar para fora nossas memórias, vivências, né? Então, se você é alguém que gosta, né? Poxa, eu amo contar a minha história, coloca quadros na parede, coloca a sua família na parede, faz da sua casa um museu, aposta em cores, né? Sai do normal, coloca a cor que você gosta na parede, pega referências para isso. A gente sabe que hoje tem tudo na ponta do dedo, pega referências, né? E se conheça, né? Procura saber aquilo que você gosta, qual sensação você quer sentir. Eu acho que o cerne de tudo é realmente você saber o que você gosta, o que você quer sentir naquele espaço. E existem várias referências para você pegar e ter criatividade para fazer. E agora, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta aqui bem simples. Sim. Afinal, para você, Paula, o que é morar bem? Então, o conceito de morar bem hoje ele é muito amplo, né? Ele envolve muito a questão do entorno, né? De você estar bem servido ali no seu quarteirão, enfim, de praças, de árvores, de boas calçadas, quanto também para o cuidado interno. Né? Então, hoje a gente sabe que a casa ela tem o papel de nos servir. Casa do latim é domus, né? E aquela pessoa que é o dono da casa é o dominus. Então, essa relação de dominação. Né? A casa é como um agente de serviço. O dono, de fato, precisa ser servido. A casa é para te servir. Então, morar bem tem a relação com quanto a casa te serve bem. O quanto aquele ambiente é convidativo para você. E não necessariamente de quantos elementos caros você coloca na sua casa, mas o quanto aquilo te representa. O quanto de elementos ali tem da sua história, o quanto aquilo te conecta com você mesmo, sabe? Então, morar bem tem muito a ver com você ser servido pela sua casa de forma graciosa, de forma aconchegante e confortável. Perfeito, Paula. Quero agradecer você aqui por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar com a gente, trazer tantas informações importantes, né, sobre a idealização de um ambiente personalizado, que traga conforto, né, e que realmente traga bem-estar para todos os moradores aí de uma residência, seja uma casa, um apartamento, enfim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Paula. Eu que agradeço. Muito obrigada também. A gente está encerrando mais uma edição aqui do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem com um novo convidado que vai trazer aí novas dicas, informações importantes também sobre temas que com toda certeza você vai amar. E não esqueça de acessar a área especial de oliberal.com/morarbem para ler e assistir os conteúdos que abordam essa e outras temáticas. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!